está conosco no Grupo Unis, né, Andréia? Na área de gestão, na área da inspeção, é mestranda em gestão também e avaliação na educação pública. Foi superintendente lá na Regional de Pouso Alegre. E hoje está aí também como inspetora, lá também, na CRE em Pouso Alegre, e a nossa professora, nossa colega do Grupo Unis, lá na Pedagogia em Pouso Alegre. Eu vi que tem várias alunas dela aí prestigiando, né, o pessoal que tem aula com ela também lá na Pedagogia de Pouso Alegre. Então, a Andréia tem aí, eu tenho uma admiração muito grande como profissional, como pessoa, ela vem mostrando para nós um vasto e rico espaço na pedagogia, com práticas de metodologias ativas, inclusive agora nessa era de pandemia, adaptando o que é presencial à atividade remota, fazendo um trabalho muito bacana por lá, e eu tenho certeza que vocês vão adorar aí tudo que ela tem a compartilhar conosco. Seja bem-vinda à nossa semana da EAD, Andréia. Fique à vontade. Vou fechar aqui para não ficar pesado. Joia, bom dia a todos e todas. Bom dia, Samanta. É um prazer estar aqui nessa manhã gelada, né? Hoje já acordei pensando em vocês. E estou aqui. Vocês vão ouvir alguns barulhos de pássaros. Eu estou num ambiente bem diferente da sala de aula, né? Então, tem alguns barulhos diferentes aí para complementar a nossa conversa de hoje. Então, sejam aí todos bem-vindos à minha casa, né? Estou na minha casa, e obrigada aí por me permitir entrar na casa de vocês nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que eu venho estudando e vivenciando aí ao longo de vários anos, e especificamente nos últimos 2 anos tenho me concentrado bastante, que é o estudo a respeito dos processos de inclusão escolar, né? A Samanta falou um pouquinho da minha trajetória profissional, mas o que me levou justamente para estar pesquisando nessa área de educação especial, na perspectiva inclusiva, foi justamente o meu início de carreira como professora da educação básica. Eu sou professora, alfabetizadora, professora dos anos iniciais. Iniciei minha trajetória profissional na área da educação no município de Campanha, né, onde a minha família reside, onde eu morei por vários anos, e justamente num período em que estava dando início a esse processo de inclusão nas escolas de ensino regular, né? Então, atuando ali na rede pública, eu pude, então, estar trabalhando nesse período em que as políticas começaram a ter um pouco mais de evidência aqui no Brasil. Depois de um tempo, eu saí da docência e vim para a gestão regional, né, trabalhando na superintendência de ensino, tanto na superintendência de Varginha, quanto na superintendência aqui de Pouso Alegre, e foi quando eu realmente me deparei com a implementação dessas políticas, olhando por um outro nível, né, o nível regional, esse nível de acompanhamento de várias escolas estaduais. E foi a partir, então, da escuta dessas escolas, da conversa diária com os professores, né, de estar compartilhando com eles as minhas expectativas quanto a esse processo, e eles me trazendo como que realmente a política chegava na sala de aula, né, como que a legislação, ela chega no chão da escola, que não é aquela realidade que a gente gostaria que fosse. Então, foi a partir disso que eu comecei realmente a me empenhar no estudo da literatura desse assunto. E venho aqui hoje, então, para esse bate-papo com vocês, né?
não é uma palestra, é um bate-papo, uma troca de ideia, onde eu apresento para vocês as convicções que eu tenho tido hoje a respeito desse processo educacional, esse processo de inclusão, como que ele realmente está na política e como que ele realmente chega na escola. E apresento algumas considerações quanto às perspectivas de futuro, né, para esse processo de inclusão. Então, eu convido vocês para a gente estar discutindo um pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Está visível, Samanta? Está sim, Andréia. Então, tá bom. Eu escolhi o tema para estar discutindo com vocês, que é o papel do educador na construção de uma sociedade inclusiva. Por que eu escolhi esse tema de papel do educador? Eu deixo claro aqui que a figura do educador que eu trato aqui nesse trabalho, ele não é somente a figura do professor. Eu não estou trabalhando o papel somente do professor, mas de todo sujeito que se caracteriza como educador na construção dessa sociedade. Então, entram aqui os demais membros da comunidade escolar, né, os outros profissionais da educação, e chamo também aqui as famílias, né, enquanto seu papel de educador também na construção dessa sociedade inclusiva. E o que eu trago? Essa discussão do papel dos profissionais da educação na construção de uma sociedade mais inclusiva, e o que eu venho dizendo que seja essa sociedade mais inclusiva? É radicalmente dizer que é a sociedade livre de toda e qualquer forma de preconceito, que é a sociedade que dá o atendimento e a garantia de cidadania a toda e qualquer pessoa. E trago a discussão com foco para o atendimento às pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, que são as pessoas que constituem o público-alvo da educação especial no Brasil. Então, eu chamo aqui a atenção de qual é o nosso papel enquanto profissional da educação, de garantir a essas pessoas, a esses sujeitos com algum tipo de deficiência, TGD ou altas habilidades, superdotação, que papel que nós precisamos desempenhar para que essas pessoas façam parte de uma sociedade inclusiva. E esse papel eu não deixo para discuti-lo ao final da apresentação. Eu começo já colocando quais são as minhas percepções do que vem a ser, então, esses papéis. E eu digo, então, que o primeiro papel, a primeira responsabilidade, o primeiro compromisso que o profissional da educação deve ter, que vai propiciar essa construção dessa sociedade que nós almejamos, é, primeiramente, educar para a diversidade. O nosso trabalho hoje, enquanto professor ou enquanto gestor escolar, ele não é possível ser realizado de uma forma inclusiva se nós não tivermos como foco essa educação para a diversidade. Um outro ponto é educar a todos. A escola que está comprometida ou que se vê em condições de trabalhar com apenas um tipo de aluno, um tipo de sujeito, ela não é uma escola que pode se considerar que esteja privilegiando um processo de educação inclusivo. Porque o processo de educação inclusivo, ele visa a educação de todos.
E esse todos são todos com as suas diferenças. Então, eu chamo para um terceiro ponto, que mais do que educar para a diversidade e ter como objetivo educar a todos, esses profissionais, essas pessoas, que aqui eu chamo de educadores, elas precisam, em primeiro lugar, ser exemplo de respeito às diferenças. A escola é o lugar principal em que as diferenças presentes hoje na sociedade, elas se refletem diariamente. E quando um profissional, ele coloca em xeque, né, o seu papel de ser exemplo, não respeitando essa diferença, ele também está colocando por terra todo esse processo de educação inclusiva que o Brasil vem referenciando há alguns anos. E, por último, comprometer-se com o direito de todos. Primeiramente, esse respeito do direito de todos. Afinal, eu termino aqui com um ponto da Maria Tereza Mantoan, que é uma pesquisadora, uma professora, uma educadora, em que ela se intitula como radicalmente a favor da inclusão. E eu tenho estudado muito as teorias da Maria Tereza Mantoan para poder estar discutindo com as pessoas que realmente, quando se quer uma educação inclusiva, a construção de uma escola inclusiva, as pessoas, principalmente quem está na ponta, precisa ser radicalmente a favor da inclusão. E ao longo dessa apresentação nós vamos discutindo isso. Então, o que vem a ser essa educação inclusiva que nós estamos falando aqui no Brasil, desde a década de 80, e que se efetivou na legislação a partir da década de 90, e que eu digo hoje que ainda está em processo de construção. Se vocês me perguntarem, nós temos no Brasil realmente uma educação inclusiva? Eu ouso afirmar com grande convicção de que nós não temos no Brasil uma educação inclusiva, que nós não temos nas nossas escolas uma que seja realmente uma escola inclusiva. Então, tanto o Brasil, tanto os sistemas de ensino brasileiro, como as nossas escolas, aquelas em que eu acompanho no dia a dia, e aquelas em que eu tenho conhecimento através dos professores com quem eu tenho contato, eu posso com toda segurança afirmar que nós estamos em processo de inclusão, mas não temos uma escola efetivamente inclusiva. Por quê? Então, o que vem a ser essa educação inclusiva? A inclusão, de acordo com a professora Maria Tereza Mantoan, ela é a nossa capacidade de entender e de reconhecer o outro, e assim ter o privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe a todas as pessoas, sem exceção. E para o estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é discriminada por qualquer outro motivo. Essa é uma fala da professora Mantoan, de 2005, ela que está nessa trajetória de formação de professores, de assessoria pedagógica aos sistemas de ensino, que querem trazer para suas escolas práticas mais inclusivas. Então, ela traz que a inclusão é uma capacidade de entender e reconhecer o outro, com todas as suas diferenças, com todas as suas necessidades individuais, que nós todos temos, e ter isso como um privilégio, e não como um empecilho, como um dificultador das relações sociais. E a escola inclusiva, então? O que ela vem a ser? Uma outra pesquisadora que eu tenho trabalhado, e que ela é tão
focada no trabalho com a educação inclusiva, quanto a professora Maria Tereza Mantoan, é a Rosana Glatt. E a Rosana Glatt, ela define escola inclusiva aquela onde é possível que todos os alunos tenham acesso, permanência, e que, em função das suas especificidades, a estrutura da escola, essa estrutura adotada até então, ela seja repensada para garantir que sejam substituídos os procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem. O que ela está dizendo, então? Que escola inclusiva é aquela que recebe a todos, independente das suas condições pessoais, sociais, independente das suas necessidades educacionais especiais, caso tenha. E é aquela escola que garante esse acesso, a chegada, a entrada, a matrícula desse indivíduo, como também a sua permanência, né, que ele fique lá por todo o período que lhe é de direito, para que ele tenha a escolarização oficial. E que esse período em que ele permanece, a escola, ela modifica toda a sua estrutura, tudo aquilo que existia até a chegada desse indivíduo, para que sejam, então, substituídas, né, ou excluídas todas as barreiras que, de alguma forma, possam dificultar ou impedir que esse indivíduo, ele tenha uma aprendizagem significativa e que isso possa lhe dar a garantia da cidadania. Então, escola inclusiva, ela tem que ter todos esses requisitos: garantir o acesso, a chegada, a matrícula, sem nenhum empecilho, garantir a permanência por todo o período que esse sujeito tenha direito e garantir que durante esse período ele realmente se desenvolva e que esse desenvolvimento vá lhe dar condições de cidadania, de ter realmente uma representatividade na sociedade. Por isso que eu coloco, nós temos uma escola inclusiva, nós temos escolas em processo de inclusão. E se hoje nós estamos aqui nessa manhã falando de inclusão, é porque, obviamente, ainda existe a exclusão. E ainda que possa parecer redundante, essa concepção, né, que deu origem à educação inclusiva é justamente para enfrentar o desafio da exclusão. Essa exclusão que fez parte da vida de muitos alunos por vários anos no Brasil e no mundo. Nós podemos voltar aqui um pouquinho na história, quando a gente começa a estudar sobre educação especial, e nós verificamos, né, que a literatura traz que por muito tempo a pessoa com alguma deficiência, a pessoa que por suas condições físicas, né, ou psicológicas, elas se manifestavam diferentemente da grande maioria, essas pessoas, elas eram excluídas da sociedade. Quem de nós aqui que não conhece alguém, ou que já ouviu falar de alguém, que por apresentar uma determinada deficiência, essa pessoa nunca saiu de casa, essa pessoa foi escondida da sociedade, essa pessoa não frequentou as escolas, essa pessoa não teve uma condição digna de levar a sua vida. Isso aconteceu por muitos e muito tempo, e é famoso na literatura da educação especial, quando se diz, né, que na antiguidade, nos primórdios, quando nascia uma criança com alguma deficiência, em que naquela época, né, era traduzido mesmo como um defeito, a pessoa que nascia com o título de defeituosa, era esse o termo utilizado, elas eram, inclusive, nas comunidades primitivas, elas eram jogadas aos animais, né? Elas eram realmente colocadas para a morte, porque aquele defeito era visto como um pecado, né? Como um castigo dos deuses,
como algo, como o retrato de algo muito ruim para aquela família, para aquelas pessoas que iam conviver com essa criança que, por algum motivo, veio ao mundo diferente. E, ao longo desse tempo, a humanidade foi evoluindo, que hoje, práticas desse tipo e outras são consideradas crimes, né? São crimes contra a humanidade e que não são permitidos de forma alguma. Mas essas pessoas foram, ao longo do tempo, juntamente, através de muitas lutas, né, através de muitos movimentos, principalmente das famílias dessas pessoas, que elas foram, aos poucos, ganhando o seu lugar ao sol. E o que eu digo com lugar ao sol? Porque esse lugar, na verdade, sempre foi de seu direito, mas até que a sociedade reconhecesse, nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que foram excluídas, né, ou que tiveram totalmente esses direitos ceifados. Depois, essas pessoas passaram por um processo de integração que vem até hoje, né? Hoje as pessoas, primeiro elas foram consideradas com direito à educação, porém num ambiente separado, que nós chamamos de segregação. E esse movimento, esse paradigma da segregação, ele, por incrível que pareça, ele é o que deu origem a esse movimento da busca da inclusão que nós temos hoje. Então, as escolas exclusivamente especiais, que surgiram a partir das lutas das famílias, dos movimentos sociais, nós podemos citar os exemplos das APAES, né, que são aí instituições reconhecidas no Brasil, respeitadas no Brasil, porque foram uma das pioneiras nesse trabalho de escolarização da pessoa com algum tipo de deficiência. E depois percebeu-se que essas pessoas tinham direito a mais, né? Esse direito da convivência, o direito da aprendizagem, junto com todos. E aí surge, então, esse paradigma da busca da educação inclusiva. Quando eu digo que eu dei o exemplo, inclusive, da PAI, que é uma instituição que surgiu dentro de um paradigma de segregação, né, de separação das crianças, entre aspas, né, consideradas normais, das crianças com algum tipo, entre aspas, de anormalidade, que esses eram os termos utilizados, termos muito vindos da área clínica, né, da área propedêutica. A educação especial, então, ela era considerada um sistema educacional à parte, né, separado, restrito ao atendimento especializado das pessoas com deficiências. Então, ele era parte do ensino regular, e assim foi por muitos anos, né, por longos anos. A partir, então, da década de 80, dá-se início, então, a essa concepção de educação inclusiva, que é hoje a concepção contemporânea de ensino, com o objetivo de garantir, então, o direito de todos à educação e dessa convivência nos mesmos espaços, nos mesmos ambientes, aprendendo um com o outro. A Declaração de Salamanca, que é um dos documentos mais importantes para o processo de educação inclusiva, ela traz que os benefícios da educação inclusiva, ela não é só para a pessoa com deficiência, ela é para a pessoa com deficiência e para a pessoa sem deficiência, porque esse ambiente inclusivo, um aprende com o outro, né, partindo do pressuposto que todo mundo tem algo a ensinar, tem algo a contribuir e tem algo a aprender com o outro, é que se tem essa concepção, então, de educação inclusiva. No Brasil, essa perspectiva, o que é a perspectiva? É uma forma de olhar. Hoje, a educação
oficialmente no Brasil, a educação especial, ela é olhada, ela é efetivada pela perspectiva da educação inclusiva, onde a educação especial, então, ela passa a constituir uma proposta pedagógica da escola e de qualquer escola, onde o seu público-alvo, o público-alvo dessa educação especial, são os alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Quando eu digo aqui o público-alvo da educação especial, isso está posto na Política Nacional, que é de 2008, está na LDB, está na Constituição Federal. Eu estou tratando especificamente desse público, alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, né, que hoje nós chamamos de transtorno do espectro autista, e as altas habilidades superdotação. São esses 3 tipos de público. E os outros públicos, né, as outras pessoas que não estão aqui encaixadas nessa definição, não são público da educação especial, são público da educação. Então, quando eu falei lá no início do trabalho com a diversidade, o trabalho com a diversidade não é somente o trabalho com o público da educação especial, é o trabalho com toda e qualquer tipo de diferença, né? É o trabalho com a diversidade. E aí, que avanços que nós tivemos, já que nós partimos lá no início, de quando as pessoas com alguma deficiência eram descartadas, né, eram mortas, eram banidas da convivência, e depois nós passamos por avanços que chegaram até no período de segregação, onde elas já começaram a ter direitos, porém direitos separados das demais pessoas, e hoje caminhando para um processo de inclusão. Eu digo que a inclusão, isso baseado também nas teses da professora Mantoan, ela não é simplesmente estar junto, né? Porque se eu falei que antes as pessoas eram segregadas, e eu digo que agora nós estamos caminhando para uma outra perspectiva, essa perspectiva também não é só estar junto, né? Estar junto não é estar incluído. E a professora dá, inclusive, um exemplo de o que é estar junto. Estar junto é estar junto num cinema. Você ir para um cinema com outras pessoas, você está num ônibus com outras pessoas, não te faz incluído a essas pessoas. Porque você pode não ter contato nenhum, você pode passar horas ao lado dessa pessoa e não ter contato nenhum, não saber quem é, não saber como vive, né, não saber o que sabe essa pessoa, e nem ela de você. Então, a inclusão, estar incluído, é mais do que estar junto. É a convivência diária no mesmo ambiente, porém, um aprendendo com o outro, um contribuindo com o processo de evolução do outro. Então, a criança com deficiência, ela contribui para o processo de evolução e de desenvolvimento daquela criança que não tem nenhuma deficiência, e vice-versa. E ela também contribui com os profissionais que atuam com ela, assim como esses profissionais vão trazer na sua prática as contribuições para esse processo de desenvolvimento também desse estudante. Então, quando eu digo mais uma vez, temos efetivamente uma escola inclusiva, um sistema de educação inclusiva, repito, estamos caminhando para isso, a passos lentos, posso dizer, porque se começamos lá na década de 80, estamos no ano de 2020, e daqui a pouco nós vamos discutir, e vocês também, com certeza, pode me dar vários exemplos de situações que são absolutamente contrárias a essa concepção de inclusão que nós estamos almejando.
Então, por isso, eu enfatizo que estamos ainda num processo. A Declaração de Salamanca, de 1994, ela é um marco para a educação especial, para a educação inclusiva no Brasil. Ela é um dos documentos mais importantes, né, dos quais o Brasil é signatário, porque ela amplia esse debate nacional sobre a criança com necessidades educacionais especiais. E aqui eu fiz questão de citar necessidades educacionais especiais, que é o termo utilizado quando uma pessoa que apresenta algum tipo de deficiência ou de transtorno ou de altas habilidades de superdotação e que em função disso ela requer que a sua condição ela seja assessorada por recursos específicos, por profissionais específicos, por formas de ensinar específicas, porque ela tem uma particularidade, ela tem uma forma específica, uma forma dela de aprender. Então, ela requer outros serviços, outros profissionais, além daquele que a maioria das pessoas necessitariam para poder ter acesso ao currículo, para poder garantir a sua aprendizagem. Então, isso é o que nós chamamos de necessidades educacionais especiais, que é também diferente de necessidades especiais, porque necessidades especiais qualquer pessoa pode ter, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não. Se você recebe na sua classe, de repente, lá no 3º aninho, uma criança vinda do exterior que não tem nenhum contato com a língua portuguesa. Então, essa criança, apesar de não ter nenhuma deficiência, de não ter nenhum problema de aprendizagem, ela vai ter, por um período, uma necessidade especial, né? A necessidade de ter alguns recursos a mais, porque ela tem ali um problema com a questão da língua. Então, a necessidade especial, qualquer pessoa pode ter durante um determinado período da vida. E as necessidades educacionais especiais, elas são relacionadas diretamente a quem apresenta alguma deficiência ou transtorno ou altas habilidades. Não necessariamente o indivíduo que tem uma deficiência precisa de uma necessidade, apresenta uma necessidade educacional especial. Às vezes ele tem uma deficiência que não interfere, que não requer nenhum recurso para que ele tenha acesso, então, ao seu currículo, ao seu processo de aprendizagem. Para que uma escola seja considerada realmente uma escola inclusiva, 5 princípios que são tirados da Declaração de Salamanca, eles são imprescindíveis. Então, quando a escola quiser fazer uma autoavaliação, quando um profissional quiser fazer uma autoavaliação, para confirmar se ele está no caminho para contribuir, para dar ali a sua contribuição, para exercer o seu papel nessa sociedade inclusiva, ele deve se perguntar se esses 5 princípios, eles fazem parte do projeto pedagógico da escola, ele faz parte das suas concepções, enquanto educador, enquanto profissional, se faz parte das suas concepções. Toda pessoa tem direito de acesso à educação. Então, quando uma escola, um aluno chega para ser matriculado, uma criança chega para ser matriculado, e esse pai, essa família, esse aluno é impedido de qualquer forma, ou ele tem a sua entrada, a sua chegada, o seu acesso, de alguma forma dificultada
pelo fato dele ter uma deficiência, esse primeiro princípio não está sendo cumprido pela instituição ou pelo profissional. Porque isso é um princípio que não pode ser negociado. Ele é um princípio que tem que ser posto. Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Então, se é essa a escola do bairro, a escola mais próxima, é essa a escola que esse aluno quer e tem direito, é lá que ele precisa estudar. E nós somos conhecedores, e vocês também devem ser, de muitas e muitas situações em que as pessoas com algum tipo de deficiência, as famílias, têm esse acesso dificultado nas escolas de ensino regular. Então, esse é um princípio que não pode ser desconsiderado. Se a gente quer uma educação inclusiva, o nosso trabalho tem que estar voltado para essa garantia. O segundo princípio é o princípio de que toda pessoa aprende. Então, se a escola deu o acesso a esse sujeito, a essa criança ou a esse jovem, mas deu somente a matrícula, porque olhou e falou, essa criança vai ficar aqui por ficar, ela vai ficar aqui só para socializar, ela vai ficar aqui só porque é direito dela estar aqui, porque essa criança não aprende. Se a escola tem essa concepção, ela não é uma escola que está voltada para a educação inclusiva. Se nós, enquanto profissionais, nós professores, olhamos para um aluno e dizemos que em função das características dele, ele não aprende, nós estamos já cortando metade das possibilidades que essa pessoa tem. Porque se a instituição não acredita que ela está ali, num lugar de ensino, num lugar de conhecimento, e que ela vai sair dali da mesma forma que ela entrou, nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos voltando lá para aquele período em que em que a sociedade fazia a exclusão das pessoas com algum tipo de diferença. Então, a instituição de ensino, ela precisa acreditar e ter isso como concepção, de que toda pessoa aprende. E quando eu digo que toda pessoa aprende, eu não estou dizendo que toda pessoa aprende da mesma forma, ao mesmo tempo e com o mesmo tipo de recurso. Eu estou dizendo que toda pessoa aprende, que ela pode levar mais tempo, que ela pode necessitar de outros suportes, que ela possa precisar de outros recursos, mas que ela tem condições de ter acesso ao conhecimento. E aquele conhecimento que a escola produz, que a escola dissemina, e é aquele conhecimento que vai fazer, que vai dar a garantia de cidadania para esse sujeito. O terceiro princípio, a partir do momento, então, que a instituição deu acesso e que essa instituição acredita que ela aprende, o terceiro processo é a concepção de que o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Eu tenho que garantir a aprendizagem de todos, mas eu não posso trabalhar a aprendizagem de todos da mesma forma, porque os processos são singulares, são específicos, né? E voltando, eu aprendo, ainda que para aprender eu preciso de outros profissionais, além do meu professor, eu preciso de outros recursos, além do quadro e do giz, eu preciso de outros recursos, além da fala do meu professor, né? Eu preciso de outros tipos de recursos, de outros tipos de materiais, eu preciso, inclusive, de outros tipos de concepção de educação. E o quarto princípio é que o convívio no ambiente escolar comum beneficia a todos. Essa convivência nesse ambiente escolar
tanto da pessoa com deficiência, para a pessoa sem deficiência, ela é benéfica para todos. Então, a escola que já aceitou, que já deu a matrícula, que está garantindo a aprendizagem, que está procurando todos os meios possíveis para que essa pessoa aprenda, ela tem que garantir também que esse convívio seja um convívio de aprendizagem a todos. Que a permanência, a figura dessas pessoas ali não seja uma figura apenas assistencialista, né? Que essa pessoa também, ela tem muito a contribuir com o processo de desenvolvimento dos demais da escola. E o quinto princípio é de que a educação inclusiva diz respeito a todos. Então, é a pessoa com deficiência, é a pessoa com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, são as diversidades de gênero, são as diversidades de raça e de cultura que nós temos no Brasil. E essa beleza da diversidade, das diferenças, a beleza da forma com que se fala, da forma com que se faz, de como que são trabalhadas essas individualidades, é que realmente torna uma escola inclusiva. Então, quando nós formos fazer essa reflexão sobre o processo que nós estamos desenvolvendo nas nossas escolas, esses 5 princípios, eles têm que ser levados em conta. O Brasil, hoje, em que pé que nós estamos? André, só um pouquinho. Teve uma interferência de um compartilhamento aqui, eu vou pedir para você compartilhar sua tela de novo, porque quem entrou depois no celular não está conseguindo ver o slide. Só cancelar e compartilhar de novo. Desculpa aí, obrigada. Okay. Ok, Samantha? Certinho, Andréia, muito obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Em que pé que nós estamos, quando eu digo, então, que nós estamos em processo, né, de inclusão? O Brasil, ele tem hoje uma das legislações mais bonitas a respeito de inclusão escolar, né? São as normativas mais à frente em educação especial, na perspectiva inclusiva, né? Isso, ela está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas Diretrizes Nacionais de Educação Especial. Nós temos hoje uma Política Nacional de Educação Especial, em vigor desde 2008, dentro dessa perspectiva inclusiva, que trouxe o atendimento educacional especializado, que eu vou falar um pouquinho dele, está previsto no Plano Nacional de Educação e em outras várias legislações. Então, nós temos, na teoria, no papel, na legislação, um avanço enorme. O que falta para nós no Brasil é que essas políticas sejam realmente efetivadas, elas cheguem realmente ao chão da sala de aula. E aí eu digo, como que está hoje a realidade das escolas? Nós já avançamos, então, quanto a ter a perspectiva inclusiva dentro da legislação. Então, isso é fato. Nós precisamos de mais legislações? Precisamos ainda discutir alguns pontos, mas nós precisamos, essencialmente, colocar em prática essas políticas que já estão lá na Constituição, lá na LDB, que estão previstas no Plano Nacional e na Política Nacional de Educação.
Os dados do censo de 2018, eles apontam aqui um avanço enorme de 2014 para 2018 em relação ao número de matrículas das crianças com algum tipo de deficiência matriculada nas escolas ou nas classes comuns. Então, entre todas as crianças de 4 a 17 anos, que é a idade obrigatória, a idade da educação básica obrigatória, 92% delas estão matriculadas nas escolas comuns, né? Então, apenas 8% ainda permanecem nas escolas que são especializadas, aquelas escolas exclusivamente para atendimento especializado. Se nós temos, então, 98% desse público presente nas nossas escolas, o que tem acontecido, então, que eu tenho enfatizado que nós não conseguimos efetivar esse processo de inclusão? De novo, a Rosana Glatt, ela vem dizendo, ela faz uma crítica, que a organização tradicional da escola, o modo como a escola é concebida aqui no Brasil, com um currículo absolutamente fechado, aquele currículo de gavetinhas, né, de disciplinas fechadas, de conteúdos específicos por ano de escolaridade, além das práticas meritocráticas que são presentes na escola, né, de enfatizar essa questão do mérito do desenvolvimento acadêmico, e práticas classificatórias, né, que colocam o aluno 10, o aluno 9, o aluno 8, o aluno A, o aluno B, o aluno C, e as práticas homogeneizantes, que são aquelas que entendem que todo mundo aprende da mesma forma, né, que então a mesma forma de aula, ela é eficaz para todo mundo. Então, esses tipos de práticas que são presentes nas nossas escolas, que é uma organização tradicional, acompanhado também dos fracassos que nós temos, independente de serem das pessoas com deficiência ou não, e que são demonstrados aí nos altos índices de reprovação e fracasso escolar. Eles acabam colocando em xeque essa concepção de inclusão. Um outro ponto muito questionado os professores generalistas, aqui eu chamo de generalistas, que são os professores que não têm uma formação na área da educação especial, formados para ministrar conteúdos específicos e atender a uma clientela que, entre aspas, né, dita normal, adotam o discurso de falta de preparo para lidar e ensinar estudantes com algum tipo de deficiência. E vem transferindo ao longo desses anos ao docente e às instituições de educação especial essa expertise, essa responsabilidade por esses estudantes, né? Então, esse discurso de que nós não estamos preparados para atender o aluno com deficiência na escola de ensino regular, ainda é um discurso muito presente no meio docente. E a inclusão, ela também vem evidenciar fragilidades do sistema de ensino, né? A responsabilidade de nós estarmos ainda em processo, ela não é responsabilidade de um ou de outro, não é do professor, do gestor, não é responsabilidade exclusiva das escolas, ela é uma responsabilidade comum, inclusive, e principalmente do sistema de ensino. Nós temos ainda hoje, ano de 2020, a completa falta de acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares. Nós temos uma quantidade elevada de alunos nas turmas do ensino regular. Nós ainda sofremos com falta de profissionais habilitados ou capacitados para o atendimento educacional especializado, para o AEE, e também, às vezes, habilitados, porém não capacitados para o AEE. É uma discussão também quanto à qualidade da formação desses profissionais.
e a dificuldade de garantir esse atendimento do AE em todas as escolas, né? O AE está presente desde a LDB, foi contemplado em várias legislações brasileiras, mas nós não temos essa presença do AE em todas as escolas. E, às vezes, quando temos o acesso dos alunos a esse atendimento, principalmente no AE, que é ofertado no contraturno, ele ainda é algo com muita dificuldade, né? Nós não temos ainda uma política que prevê o transporte escolar no contraturno para que esse aluno frequente o AE, a sala de recursos, né? Seja na sua escola ou na própria escola. Mas nós temos avanços também, né? Nós não temos também só essas dificuldades e esses desafios, né? Nós já avançamos, sim. Temos um número de AE, temos, né? É pouco ainda, mas eles existem. Nós temos avançado quanto ao AE, na figura de profissionais específicos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tem um avanço grande da legislação, que contemplou a dupla matrícula, garantindo que o estudante que frequenta o AE em escolas diferentes, ele possa ser considerado no censo escolar nas duas instituições, e as duas instituições recebem recursos do Fundeb em cima desses números de alunos. Então, nós temos, sim, alguns avanços. E que mudanças que são necessárias, então, para que essa inclusão deixe de ser só um propósito, né? Só algo que nós estamos correndo atrás e que ainda não conseguimos. Então, a professora Rosana Glatt, ela diz que as mudanças, elas são requeridas em cada unidade escolar para a implementação de uma cultura da diversidade, envolve uma estrutura arquitetônica, envolve recursos pedagógicos específicos, projeto político-pedagógico voltado para a inclusão, contemplando aqueles 5 princípios que eu falei anteriormente, uma nova organização curricular, metodologias de ensino, práticas pedagógicas e sistema de avaliação diferenciados. E aqui eu faço um parênteses quanto à questão do sistema de avaliação, tanto essa avaliação interna da própria escola. A escola costuma ter muita dificuldade em avaliar as crianças com algum tipo de deficiência, quanto às avaliações sistêmicas, as avaliações externas, né, que também tem características homogeneizantes, que apesar de trazer o acesso, a acessibilidade para a realização das avaliações, ela não leva em conta o contexto da diversidade, essas diferenciações, né? Ela não avalia as questões específicas de cada estudante, até porque a avaliação sistêmica, ela avalia a instituição. Mas é algo que ainda precisa ser discutido se nós queremos, de fato, ter um sistema de educação inclusivo. As programações de atividades, a gente questiona muito como a escola faz as suas programações de atividades e não leva em conta o público que ela tem, né? É necessário toda uma reconfiguração substancial, principalmente das relações interpessoais entre os diferentes atores escolares. E aqui eu vou falar um pouquinho dessas relações, que são relações que precisam estar voltadas diretamente para a aprendizagem. Quem está na escola porque quer ter a garantia de aprendizagem, e disso não pode se abrir mão. Então, essas relações, elas precisam estar interligadas entre famílias, entre os profissionais que são os responsáveis pelas estratégias pedagógicas, os professores, os pedagogos, a gestão escolar, que tem um papel fundamental
nesse processo de inclusão escolar e de garantia desses princípios dentro do seu estabelecimento, desde o ato de chegada, desde a matrícula, desde as perguntas que são feitas quando um pai, uma família vai procurar a escola, capacitando, orientando todos os profissionais, sejam eles os profissionais de apoio, os profissionais da cozinha, os profissionais da secretaria, o porteiro, as parcerias, tanto com as famílias, quanto com a comunidade, com as outras instituições de ensino, e principalmente a garantia da efetivação das políticas públicas. Nós também não podemos colocar sob a responsabilidade exclusiva da escola essa necessidade das mudanças e da efetivação dos princípios inclusivos, né? Nós temos também que exigir que as políticas públicas sejam realmente efetivadas. E aí eu falo um pouquinho agora, né, do que nós já avançamos. Hoje nós temos o atendimento educacional especializado, infelizmente não em todas as escolas, mas eles vêm gradativamente sendo ampliados, né, e sendo reconhecido enquanto fator de grande importância para o processo de inclusão, que são as salas de recurso e os profissionais, o instrutor e o intérprete de Libras, o guia intérprete e o professor de apoio. A formação de professores, e aqui eu digo a formação de professores, tanto o professor generalista, que é o professor regente, o professor responsável pelos processos pedagógicos de aprendizagem em sala de aula, e processos pedagógicos de aprendizagem de todos os estudantes, não só dos estudantes com deficiência, e nem só dos estudantes sem deficiência, mas de todos, né, daquela turma. Esse processo de formação não não estou dizendo aqui que esse profissional, esse professor, ele tenha que também ter a formação especializada. Na verdade, essa formação, tanto a inicial quanto a continuada, ela tem que estar trazendo as mudanças de paradigmas que esse profissional deve ter em relação à aprendizagem, em relação ao currículo, em relação à aprendizagem. Ele precisa estudar, se qualificar, trocar ideia, trocar experiências com seus pares, para que ele tenha condições de realmente ter acesso a esse aluno que está ali com ele na sala de aula, e que é um aluno dele, né? Não um aluno do professor especializado. E aí eu trago um ponto muito específico, que é a literatura, que as pesquisas vêm trazendo, que é fator comprovado de sucesso para esse processo de educação inclusiva, que é o ensino colaborativo, é o co-ensino ou a bidocência, caracterizada aí por alguns autores. E o que é isso? É o trabalho conjunto do professor especialista, do professor regente, com outro professor, que é o professor do AEE. Então, é o professor especialista do AEE com o professor do ensino comum, que é o professor regente. E esse ensino colaborativo são os dois profissionais atuando de forma sistemática, planejada, pensada, visando a aprendizagem de todos os estudantes ali daquela turma, e com apoio específico para aqueles que têm algum tipo de necessidade especial. E quando eu digo ensino colaborativo, ele não é aquele ensino em que o professor regente mostra o seu planejamento para o professor de apoio, o professor de apoio se vira para poder trabalhar com as crianças que têm deficiência. Não, é o planejamento conjunto, é o pensamento conjunto das melhores formas de trabalho para esse estudante e para os demais. Então, essa é uma prática que a literatura vem trazendo como as escolas que têm
é enfatizado nesse trabalho tem tido maior sucesso na aprendizagem dos alunos. Os profissionais de apoio versus professor de apoio. Aqui eu faço um esclarecimento. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Profissionais de apoio é todo e qualquer profissional que vai apoiar o estudante com deficiência no contexto escolar, principalmente nas questões de alimentação, de higiene, de segurança desse estudante. Recebem vários tipos de nome, monitor, o assistente. Na rede estadual de ensino de Minas, essas atribuições, elas estão direcionadas ao ASB, que é Auxiliar de Serviços Gerais. Esses profissionais de apoio são pessoas da escola e que não necessitam de nenhuma formação especializada para dar esse suporte nessas questões de alimentação, locomoção, higiene e segurança dos estudantes. Agora, o professor de apoio, ele é um professor, ele é um docente que, além da formação básica para a docência, a licenciatura plena, a pedagogia, ele tem também uma formação específica para atuar com os estudantes com algum tipo de deficiência, uma formação na área de educação especial ou de educação inclusiva, ou das várias especialidades, né? Libras, Braille, comunicação alternativa, tecnologia assistiva. Então, ele é um professor e a atuação dele é em sala de aula, juntamente com o professor regente. E aí, eu finalizo com uma reflexão aqui da professora Maria Tereza Mantuan, de que essa sociedade inclusiva, então, que eu estou colocando que o nosso papel é cumprir aqueles 5 princípios e ser realmente pessoas que olhem, que acatem, que aceitem e que façam valer o direito do outro e que valorize, que lute de forma radical, aqui como a professora Maria Tereza diz, para a inclusão dessa pessoa. A escola, ela tem que ser o reflexo da vida, do lado de fora. O grande ganho para todos nós é viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor, que por direito ocupem o seu espaço na sociedade. Se isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida cidadã pela metade. Você não pode ter um lugar no mundo sem considerar o do outro, valorizando o que ele é e o que ele pode ser. Essa é a grande importância, então, desse processo inclusivo e dos quais nós, educadores, somos chamados aí para cumprir o nosso papel. Uau, parabéns, professora. Como é bom, né, gente, ouvir tanta experiência, e o pessoal veio comentando e discutindo aqui no chatzinho aqui do lado. Quero ver, tô louca para ver os comentários. Muita gente ouvindo coisas que não sabia, inclusive eu, é muito bom aprender com você, sempre que a gente conversa. E o pessoal também com muitos relatos, né? O pessoal com deficiência comentando, professores com alunos com deficiência. Muito bacana, muito interessante. Nath, você selecionou alguma pergunta aí do pessoal para a gente discutir com ela? Claro. Foram vários comentários, viu, professora, durante a apresentação, pessoal concordando, alguns você já foi respondendo, né, à medida que a apresentação foi caminhando, muitos comentários dentro desse contexto mesmo, que na prática ainda muito precisa ser feito,
né? Que a gente ainda precisa muito caminhar na prática. Então, muitos comentários nessa linha. Alguns colegas aqui compartilharam as suas experiências pessoais também, né? E aí, quando de pergunta, ó, vou começar com a primeira aqui, do aluno Igor da Silva Becati. Você acha que essa vontade do educador incluir é um problema de interesse ou de formação? Excelente essa pergunta. Eu entendo que as duas questões. A questão da formação, quando eu disse lá que os professores muitas vezes dizem assim, nós não estamos preparados para a inclusão. E aí eu uso novamente uma fala da professora Maria Tereza Mantuan, quando ela faz uma reflexão e que ela sempre me toca muito, que o pai e a mãe de uma criança com deficiência, ela também não está preparada para a chegada desse filho com deficiência, né? Nenhum de nós, quando sonha em ter filhos, sonha em ter filhos com algum tipo de deficiência, né? Nós humanos, nós estamos sempre correndo atrás da utopia da perfeição. E quando esse filho com alguma deficiência chega, essa família também não está preparada e ela tem que se adaptar. Ela vai aprendendo a lidar com essas necessidades, né, na convivência com essa criança. E assim também precisa ser na escola. Nós não vamos ter uma escola 100% preparada, nós não vamos ter profissionais totalmente preparados para só depois essas crianças chegarem à escola. Então, nós vamos nos preparando à medida em que as crianças com deficiência vêm chegando e elas vão ali na convivência com os demais, apresentando as suas características, e é ali que a gente vai se preparando. Então, assim, esse discurso de que eu não estou preparado porque a formação é precária, isso é fato, a formação é precária, sim, porque... e esse é um cuidado que nós, professores da pedagogia, professores da licenciatura, a gente tem que estar sempre discutindo, porque nós temos uma responsabilidade quanto a isso, que a formação acadêmica, ela também é uma formação voltada para a dita, entre aspas, normalidade, né? Então, se nós não formarmos, não trazermos para a academia essa discussão da diversidade, quando esse profissional chega na escola, ele realmente tem essa dificuldade, né? Eu não sei trabalhar para o diferente. Eu fui ensinado para ministrar uma aula de geografia, né, para uma pessoa que ouve, para uma pessoa que vê e para uma pessoa que entende ao vivo, a tempo e a hora, o que eu estou dizendo. Eu não estou preparado para a pessoa que não enxerga, para a pessoa que não está me ouvindo, ou para a pessoa que precisa, para entender esses conceitos de geografia que eu estou passando, ela precisa de material, ela precisa de uma pessoa a mais para estar trabalhando com uma linguagem específica, ela precisa tocar, ela precisa de outros recursos. Então, realmente, existe essa questão da formação, mas a gente se forma na prática, né, na convivência. E existe também as questões, as concepções pessoais, quando eu digo lá a questão dos princípios, são questões que precisam ser internalizadas, né, do respeito à diferença, do respeito ao outro e as características do outro. E uma outra questão, eu não estou dizendo que é algo fácil, né? Eu não falei para ninguém que vai ser fácil e que vai ser rápido e que não vai doer, né? Então, eu digo que é necessário. Então, essa mudança de concepção também, e isso que nós estamos fazendo hoje, debatendo, falando sobre o assunto, mexendo nas feridas, são absolutamente necessárias para que a gente comece a mudar as nossas próprias concepções. Então, respondendo à pergunta aí, então, do aluno, existem as duas situações, né? Professora,
Gostaria de te agradecer demais por aceitar o nosso convite. Pode ter certeza que engrandeceu muito nossa semana de formação. Aos nossos alunos, eu tenho certeza que abriu muitos olhares em relação à educação inclusiva, ao processo de inclusão nas escolas, ao pessoal aí que tem discutido em práticas de formação já esse processo de crenças, de concepções, da importância desse professor construir essas identidades e se ajustar a todas essas teorias que estão sendo discutidas aqui, e pensar que nós temos mais de 130 pessoas que estão se formando para a docência, que ficaram aqui até o final, discutindo a inclusão, é uma certeza de que esse movimento e esse processo está acontecendo, e os docentes estão aí, os educadores estão tomando consciência do seu processo, da sua importância nesse processo. E aí é aquilo que a gente vem discutindo, né? Agora é a hora da escolha. O que nós vamos fazer com essas informações? E aí vocês, enquanto formandos aí, vão ter essas escolhas quando forem realmente para a sala de aula, ou alguns já estão em sala de aula. Então, gostaria muito de te agradecer, o pessoal todo aqui comentando o quão foi rica e importante toda essa discussão. Eu não tinha dúvida que seria sucesso, mas eu queria fazer um convite para todo mundo abrir a câmera para a gente tirar uma foto. No final de toda a palestra, a gente não tira uma foto do salão cheio. Nossa, verdade. Está tão cheio. Eu baixei uma extensãozinha aqui para a foto, inclusive está tudo travando, para conseguir tirar uma foto aqui com vocês. Será que vocês abrem aí para a gente tentar tirar uma foto? Não tem problema, tá descabelado, tá de pijama. A gente vai ficar pequenininho. Tá tudo travando, não é possível que na hora da foto vai travar. Pessoal, topa abrir a câmera? Olha lá, ó, já estou enxergando carinhas. Os nomes vão se transformando. Fala lá, oi tia Samanta. Nossa, tem convidado especial, tem pessoas VIP aí. Tem por aí? Pessoal de Pouso Alegre, cadê os rostinhos? Opa! Oi, Samanta. Oi, Andréia. Oi, Samanta! Oi! Oi, Bom Sônia. dia a todos. Oi, Oi, saudade! Bom dia. saudade de vocês. Oi, gente. Tá aparecendo mais rostinhos aqui. Tô esperando mais um pouquinho. Oi, Samanta, tá aparecendo a minha foto aí? Tá. Oi, Sandra. Oi, bom dia. Bom dia, Lívia! Vou tirar aqui. Vai aparecer mais ninguém? Sônia. Oi, linda! Ih, peraí, tem rostinho aparecendo aí, ó. Aí, vou compartilhar depois para chegarem a Pessoal, muito obrigada novamente, Andréia. Um beijo para vocês. Enquanto Beijo, vocês agradeço. Beijo. Agradeço a oportunidade.